Vamos então agora ter o momento da apresentação artística da oficina Franzini, professor Carlos Eduardo Nascimento, do NAS. Professor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoas. Acho que vocês estiveram no Vicente Rijo, ouvi vocês algumas semanas lá, né? Todos estiveram no NAS? Sim. Muito bom. Bom, vou pedir, por gentileza, senhorita, passa um primeiro slide, passa o segundo. Não, deixa eu só apresentar a oficina que eu ministro. O que eu vim falar com vocês é sobre enriquecimento curricular, tá? E a oficina que eu ministro é Fanzine. E Fanzine é esse tipo de publicação independente, publicação autoral que nós desenvolvemos, tá bom? Por gentileza, mais uma. Então, para me apresentar, gente, meu nome é Carlos Nascimento. Eu assino artisticamente como Nasce. Eu trabalho com arte e educação há 25 anos. Na educação especial, comecei em 99, trabalhei 7 anos com síndrome de Down, 2 anos com cegos, jovens em situação de risco foi muito tempo, e 9 anos nas altas habilidades. Então vocês estão vendo a educação especial, a gente vai, obviamente o que mais se fala da educação especial é comum que sejam deficiências ou dificuldades cognitivas. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o outro extremo. E quando o aluno quer mais da escola? E quando a escola está precisando de mais empenho, ou mais punch, ou mais para esse aluno? Então, honestamente, 15 minutos chega a ser... O que você faz em 15 minutos quando é um tema que você é apaixonado? Você coloca empenho, tá? Então, eu trabalho como designer e arte educador há bastante tempo, e é por isso esse nosso projeto. Deixa eu, por favor, só para... O que eu vou falar... Deixa aqui por enquanto, obrigado. O que eu vou falar, de repente, não precisa de todos os slides. Os slides realmente vão ser bem ilustrativos, porque o tema é curto, tá? Mas vamos pensar primeiro a ideia de enriquecimento curricular. Enriquecimento curricular. Eu gosto, para a gente pensar nisso, em dar exemplos. Muitas vezes você vai para uma aula de matemática, um professor vai ensinar uma equação. E essa equação pode formar parábolas, pode formar gráficos e tudo mais. E muitos alunos ficam no questionamento: por que essa parábola? Por que esse gráfico? Vamos fazer o oposto. E se esse aluno gosta de aviões, certo? Esses aviões precisam... Qual é a parte mais arriscada de um voo? É na decolagem e no pouso, ok? Então o que precisa para o pouso e para a decolagem ser perfeita? Você tem toda uma questão de velocidade, questão de ângulo, Então a parábola que o avião faz para subir e a parábola que o avião faz para descer, em muitos aspectos usam as mesmas equações que vocês inicialmente usam numa aula de matemática. Um exemplo que eu gosto de dar bastante, que geralmente é uma reflexão que pouca gente pensa, é sobre por que ovos de Páscoa são mais caros e por que eles começam a ser pendurados nas prateleiras em fevereiro. Quem diria aí? Quem arrisca? Oi? Para visão? Eles são pendurados... A maioria acha que é desespero de venda. Será que é desespero de venda? Que eles são pendurados logo depois do carnaval? Oi? Marketing, estratégia? Não tem onde guardar. Simples assim. Não tem onde guardar. Gente, quer ver? Matemática simples. Design, produto, engenharia reversa. Pensa numa caixa com 50 barras de chocolate de 100 gramas. Pensa numa caixa com 50 ovos de chocolate de 100 gramas. O tamanho, a área que ela ocupa, o tamanho da caixa. Não é bem maior? Muito bem. Agora pensa que... Vamos pegar a fábrica da Garoto. Funciona aí, está entrando em geografia, está vendo com as coisas de enriquecimento curricular. A fábrica da Garoto é no Espírito Santo. Pensa um caminhão cheio de caixas de barra de chocolate. Pensa num caminhão cheio de caixas com ovos de Páscoa. Quantos a menos vai vir? Ok? Então o que você tem? Primeira coisa, por conta do formato, precisa de uma embalagem muito mais resistente, mais caro. Por conta do formato, o transporte... Primeiro, a própria fábrica tem dificuldade de armazenagem. Por conta do formato, cabe muito menos unidades num caminhão. Ou seja, muito mais frete, muito mais preço de frete.
por conta do formato, os supermercados não têm onde armazenar. Portanto, eles começam em fevereiro a colocar nas gôndolas, porque não tem onde guardar. Entendeu? Então, o que a gente faz quando a gente fala de enriquecimento curricular é pensar que um tema não se limita nele mesmo. Um tema não se limita nele mesmo. Tá? Então, muito bem. E agora sim, entendendo o enriquecimento curricular, eu vou falar um pouquinho da oficina que eu ministro. Tá? Por enquanto, pode deixar, por gentileza. Pode voltar. Então, eu coloco assim, enquanto algum criador, enquanto uma figura da criação, duas frases para mim muito marcantes. Uma do artista notório histórico Pablo Picasso. Criar é uma necessidade na minha vida. Não posso imaginar viver sem pintar. Arte mexe com todo mundo. Não tem quem não consuma arte de alguma forma. Pode ser fotografia, pode ser desenho, pode ser uma novela, pode ser um filme, pode ser teatro, dança, música. A arte, ela é uma parte fundamental do ser humano essencial. Não necessariamente lógico, mas do ser humano enquanto uma criatura que precisa se conhecer por aspectos não necessariamente lógicos e se relacionar com as pessoas ou com as coisas também por esses aspectos. Portanto, quando você tem um cara que era super difícil de lidar como Pablo Picasso, quando ele fala isso, é porque notoriamente na arte era o momento que ele se relacionava com o mundo. Ele entende o mundo e se relaciona com o mundo a partir da arte. Algo que a gente sempre trabalha, ela é parte da vida, tem gente que gosta de buscar utilidade nela, ela não tem utilidade, ela é igual à vida. Acha utilidade, você tem um cachorrinho. O cachorrinho, qual a utilidade dele? Nenhuma, mas me faz feliz, não é isso? Não tem utilidade nenhuma. Né? Tem muita coisa que não tem utilidade, a gente gosta e vai atrás. Então a arte é uma dessas, ela não tem que ser útil, ela é. Tá? Então nesse contexto, o NAS, por quê? O que eu acabei de falar? Criatividade. Criatividade, todo o nosso processo é criatividade. É um mundo em giro e a gente trabalhando esse mundo em giro. Segunda frase do criador da Apple, Steve Jobs, dos iPhones. Tecnologia não é nada, o importante é que você tenha uma ideia que inspire outras pessoas e ajude a mudar o mundo. Nessa parte que eu trabalho, essa oficina, o trabalho que a gente desenvolve é extremamente simples, extremamente simples. Eles são publicações basicamente feitas por fotocópias, xerox, né? Então você tem revistas de 20 páginas com temas diversos, com estudos diversos, distribuídos, publicados, grampeados na forma de revista, em forma de xerox. Nós conseguimos fazer por cada edição entre 100 e 500 unidades. Então cada jovem artista que tenha vontade de criar o seu material e de espalhar esse material consegue ter pelo menos de 100 a 500 unidades de cada situação. O ponto que entra nessa questão não é o custo, não é a tecnologia, é essa troca. É esse momento que a minha ideia vai para você. É esse momento que a comunicação e a expressão vai para vocês. Comunicação e expressão que eu preciso de mim para vocês com mais alto nível de sinceridade. Tá bom? Então, pode passar por favor o ar? Desculpe um pouquinho d'água porque agosto está no fim. Não teve 75 dias, graças a Deus. 1º agosto, que tem menos de 40 dias em 10 anos. Mas agosto é seco, sempre foi. Muito bem, aqui uma das oficinas, aqui a minha turminha, uma das oficinas no Vicente Rijo. Por gentileza, pode? Obrigado. Aqui explicando da onde vem a proposta, então é sempre pensar o seguinte, muita gente, bom, enfim, todo mundo que trabalha com artes visuais quer publicar, quer compartilhar, quer ter essa troca. O fanzine é uma forma barata, só que assim, alguém vai fazer um livro, se vai fazer um livro no formato tradicional em gráfica, não compensa fazer menos de 1000 cópias. O preço de um livro vai sair, vamos supor que é um livro pequeno, vai sair 3, 4 reais por unidade, então a pessoa vai pagar uns 4 mil reais para publicar um livro. Depois, se ela pagou 4 mil reais, ela vai querer dinheiro, né? Porque ela pagou 4 mil reais, ela vai querer. Já que eu consigo fazer de poucas em poucas cópias, distribuir minha arte, distribuir meu texto e por aí vai, tá? Então, jovens poetas, jovens pesquisadores, jovens ilustradores, jovens quadrinistas desenvolvem esse trabalho que a gente faz aqui. Pode passar, por favor.
Eu não lembro qual que é muita ordem dos slides, tá, gente? Então eu vou vendo e vou falando aqui. Tenho tempo ainda? Como é que tá meu tempo? Tá bom. Pode passar, por favor, essa aqui eu já vi. Outros projetos paralelos que acontece. A oficina de fanzine, ela é um mini curso de design. Então tudo que alguém que tenha vontade de fazer uma faculdade de design gráfico vai ver nessa faculdade, a gente vai trabalhar de uma forma mais na condição, né? Obviamente é uma escola pública, né? Então na condição que nós temos de escola pública, nós vamos trabalhar com essas coisas de design gráfico nessa oficina. Então aqui nós temos, por exemplo, um jogo que foi vendido, é um jogo de tabuleiro chamado Bunker, que é aquela coisa de carta, sobrevivência, RPG e tudo mais, foi vendido para uma empresa, ele foi feito há uns 5 anos por 2, atualmente, ex-alunos, inclusive o de bonezinho lá, o Vander, ele dá aula de como fazer jogos hoje, né? Pode passar, por favor. Aqui um outro projeto também que viajou o país em feiras, o Perfil Periódico. Quem conhece o jogo Perfil, né, de cartas, que a pessoa coloca e, né, vai jogando ideias e a pessoa tenta descobrir o que é. Aqui, no caso, é um jogo sobre química. Você tem os elementos químicos e conforme... E o que acontece? Conforme aquela coisa, dá para jogar com 10 pessoas. Quem conseguir mais pedrinhas do tabuleiro é o campeão, tentando descobrir qual que é o elemento químico. Ok? Próxima, por favor. E aí, gente, aqui, por exemplo, isso aqui foi feito por um menino de 10 anos. Só para finalizar e de repente abrir para alguma pergunta, deixa eu mostrar 2 trabalhinhos aqui, desses vários. Este aqui, tá? Aqui é um projeto de pesquisa. Na época, esse menino tinha 11 anos, então ele fez uma publicação na escola dele. Esse aqui é de astronomia, né? Então esse é de astronomia, apaixonado por astronomia. Então ele fez um estudo para a idade de 11 anos, muito bacana, dentro desse universo da astronomia, direcionando para quem que você quer falar isso. Você quer fazer para você mesmo ou quem que você quer que leia? Eu quero que a galera da minha idade leia. Então vamos colocar na linguagem da turma da sua idade, visualmente e textualmente, tá? 2 termos importantes aqui, comunicação e expressão. Comunicação e expressão. Comunicação, eu tenho uma mensagem para passar, eu tenho que passar com clareza, não pode ter dúvida na mensagem. Expressão, eu tenho algo emocional para passar, algo que não precisa ter lógica, você pode entender claramente ou não tem problema, expressão. Tá? Então, comunicação e expressão. No caso aqui, comunicação. Tá? Aqui então, nós temos mais 2 também nessa linha. Este aqui, da querida Bia Farinácio. Quando eu conheci uma menina timidaça, chata que doía. Eu amo ela. É minha amigona, velho. A Bia, ela me apresentou um caderninho com desenhos do Pequeno Príncipe. Era uma leitura contumaz de tudo que é de literatura clássica, e a gente falou, então vamos ampliar esse estudo, vamos pesquisar mais da vida, do Saint-Exupéry, né? Vamos pesquisar mais sobre essa obra da vida do Exupéry, por que esse livro, aliás, a Rosa, todo mundo deve conhecer o Pequeno Príncipe, quem será a Rosa? A Rosa era um personagem que existia? Será que a Rosa existia? Existia? A Rosa era a esposa do Exupéry, Consuelo, esposa de Saint-Exupéry. Olha lá. Essa é a Rosa. Existia, tá? O grande amor do príncipe, a Rosa, a esposa de Saint-Exupéry. Então aqui ela faz realmente uma pesquisa. Um dos 5 livros mais republicados da história, de todos os tempos. 5 livros, o que virou parque de diversões, o que virou, então, enriquecimento curricular. Né? E por fim, para mostrar esse aqui um garoto, então, na época já estava no 3º ano, hoje faz filosofia, apaixonado por filosofia, falou, quero fazer uma publicação sobre filosofia clássica, também para minha turma, para gente da minha idade. Então a publicação, a gente cria o estudo estético, o estudo textual para essa turma, e cada um desses, como eu disse, pelo menos 100 cópias, alguns já passaram de 1000. 1000 cópias é muito mais do que muito livro hoje, acreditem. Né? Muito livro best-seller não vende 1000 cópias hoje. E os nossos fanzines estão tendo boa saída, graças a Deus, ganhando bibliotecas pelo país inteiro. Tá bom? Se tiverem perguntinhas, meu tempo é curtinho, mas agradeço a chance de estar com vocês, desejando todo sucesso futuro. Obrigado.
Aqui para a escola, como é que chama a sala? Laboratório de aprendizagem. Então no laboratório de aprendizagem vai ficar, esse aqui é um outro tipo de trabalho que a gente faz. Nós temos alunos de 6º ano a 3º colegial. Os apaixonados por artes visuais, obviamente, são bem apaixonados. Então aqui, Rafaela Silva, 14 anos, vai para o laboratório de vocês, tá? Olha que lindo, gente. Uma vez que vocês entrarem no laboratório de aprendizagem, para os alunos do NAS que produzem essas obras lindas. E, gente, o ponto que a gente sempre enaltece, só para fazer, pedindo desculpas, porque obviamente é um tema apaixonante isso aí. O que acontece, gente? Um trabalho nosso, um pensamento nosso, a escola está há muito tempo habituada a buscar o aluno com dificuldade. Né? Temos que... Como é que a gente vence isso? E tem uma falsa noção, uma falsa ideia de que aquele aluno bom se vira. Ah, ele é bom, ele dá conta. Ele é bom, ele dá conta. O que acontece, vocês futuros professores, é entender que toda pessoa é uma pessoa que quer ser abraçada. Né? E esse aluno, a gente está nivelando a escola por baixo. Não é não cuidar de quem precisa, é cuidar muito de quem precisa, mas também não negligenciar. Ah, ele é inteligente, vai. Ele é uma pessoa. A pessoa fala, menino tem altas habilidades, menino é superdotado. Em quê? Tudo? Não. De repente ele é bom numa área só. De repente ele é bom em exatas. De repente ele é bom em biológicas. E ele é emocionalmente frágil. Na comunicação, no interpessoal ele é frágil. Então esse é o nosso trabalho de educação especial, tá bom? Tenho mais aqui, ó. Esse aqui depois o professor vai distribuir para vocês. Por gentileza, vai passando alguns slides para mim. Pode passando, por favor. Aqui são salas diversas. Mais uma, por favor. Mais uma. Ok, obrigado. Gente, temos esse formatinho aqui, que a gente chama de minizine. É uma publicaçãozinha num formato pequeno, mas facilita muito a gente fazer a cópia e a distribuição. Esse aqui foi feito pela querida Júlia Batista. Quem gosta de Luciano Huck viu ela esses dias lá no programa do Luciano Huck no Super Gênios. Menina do Colégio da Polícia Militar, tá? O formato disso aqui, ó, depois vocês podem pesquisar. O formato é uma sulfite aberta, com um buraco no meio. Sabe quando você paga uma conta, na Riachuelo, daí você dobra e coloca no bolso de trás? É mais ou menos isso. 8 dobras, um buraco no meio, faz uma dobrinha no comprimento, faz uma sanfoninha e temos uma publicação. Tá? Deixei cópias aqui para vocês todos, vão receber. E tem um outro aqui que eu fiz. No outro sentido, algo que eu faço bastante é publicação para alunos que eles possam levar e ter a ideia como publicação. Então, um dos temas muito comum nas escolas de modo geral é, obviamente, o tema da africanidade. Nesse aqui é uma publicação que foi eu que fiz mesmo. A ideia é um conto africano, então sim, fiz uma pesquisa, esse conto é verdadeiro do folclore. Não, achei na internet. Não, eu fiz a pesquisa. Peguei o texto, copiei e colei. Não, eu revisei o texto. Se tiver mais erros, por favor, me avisem. Mas eu reli, tá corrigidinho, tá certinho, fluente, tá? Então você tem um texto aqui sobre um conto africano e atrás uma atividade para crianças de 6º anos, tá? Então é mais uma função dos nossos fanzines, também virando apostilas e trabalhos gerais. Tá? Vocês também vão receber, tem bastante para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Nós queremos agradecer a presença do professor aqui, Carlos Eduardo. Parabéns pelo trabalho, eu achei brilhante, super criativo e coisa que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Sim, eu convido o aluno Cialdi a entregar um mimo para o professor. Mimo. Em agradecimento a esse momento, a sua presença e participação aqui. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, meu jovem.
Obrigado. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Pergunta? Não? Só? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Ok? Não? Então tá, jóia, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, fiquem com Deus. Procurem o NAS, estamos às ordens. Ah! Depois você sorteia. Esse aqui é meu. Esse aqui é um produto meu. Depois você sorteia para eles. Beleza. Tá? Depois nós vamos fazer o sorteio de algumas obras, tá, pessoal? Que ele está deixando aqui. Esse aqui é para todo mundo. E ao final eu entrego para cada um Ah, sim. uma dobradura daquela que faz um livreto. Ok.